Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Se você puder se colocar de pé, por favor. Mateus 7, 24 a 27. A palavra de Deus diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Nós vamos falar nesta manhã sobre o sólido fundamento do lar. O sólido fundamento do lar. Vamos orar. Santo Deus e Pai, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor permitiu nesta manhã. Agradecemos pelo estudo, onde nós precisamos nos preocupar com o nosso testemunho cristão. E agradecemos agora, Deus, por esta porção que fará diferença, ó Pai, no nosso ser. Ajuda-nos a observarmos, a nos atentarmos. Ajuda-nos, Senhor Deus, que venhamos ser transformados pelo poder do Teu Evangelho. Capacita-me neste momento e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O sólido fundamento do lar. Você já parou para pensar se seu lar está sobre uma rocha ou sobre areia? Você já parou para pensar nisso? Se chegar à conclusão que está sobre a areia, aí vem uma outra pergunta. Já planejou o que fazer para colocá-lo sobre a rocha? Nós somos tendenciosos a contemplar os problemas e acabamos por não nos atentarmos para as soluções. E em algum momento, passamos por provas dentro do nosso lar, pois nós somos diferentes e às vezes nós estamos diferentes, por algum motivo que nos contrariou, ou até mesmo por um momento de dor em que nós estamos vivendo. E o segredo está em como passamos pelos momentos onde não estamos muito bem. Como reagiremos em meio a situações adversas? Algo que jamais nós podemos fazer, e nem mesmo pensar, é em abandonar o barco. Isso nós não podemos. Passamos por problemas, temos divergências, mas o que nós não podemos permitir é que nós venhamos pensar em desistir, em abandonar o barco. Certo repórter, ele foi enviado para entrevistar um casal que celebrava suas bodas de ouro. E o repórter se impressionou com a ternura e carinho visível entre os dois velhinhos, 50 anos de casado. E assim, a sua primeira pergunta foi: vocês nunca pensaram em separação, em divórcio? E a velhinha, agarrada no braço do marido, olhou para ele, para o velhinho, com um olhar assim apaixonado. E depois deu uma piscadinha para o repórter
e respondeu o seguinte: separar-me dele? Nunca! Mas muitas vezes eu quis trucidá-lo. Muitas vezes eu quis acabar com a raça dele. Aí o marido fingiu dar um safanão nela, e os dois caíram numa gostosa risada. Aquele casamento perdurou, não porque os dois sempre estivessem de bem um com o outro, mas porque o compromisso que assumiram nunca foi questionado, nem seriamente abalado. Eles nunca chegaram à conclusão, ou pensaram, de que a separação ou o divórcio seria a melhor medida a ser tomada. Hoje, está muito fácil falar-se em divórcio. Não mais dói como antes, e nem é vergonhoso como há um tempo atrás. Mas uma coisa eu garanto: nunca deixou de desagradar a Deus, e sempre colocou Satanás como vitorioso. Pode ter certeza disso. A separação, o divórcio, nunca deixou de desagradar a Deus, e sempre colocou Satanás como vitorioso. E no texto que nós lemos, Jesus falou de duas casas. Uma foi construída sobre areia, onde vieram os ventos e as chuvas, as águas bateram contra ela, e ela não resistiu. A outra foi construída sobre a rocha, onde as mesmas calamidades a assolaram, mas essa permaneceu de pé, pois seu fundamento era sólido, e com isso não foi abalada. O casamento também é assim. Ele vai se edificando pouco a pouco. A construção final, a que você terá ao fim de 50 anos, como no caso daqueles velhinhos, 50 anos de vida conjugal, será o resultado de cada escolha que fizeram ao longo desse tempo. Cada tijolo precisa ser colocado a seu tempo, para que a casa tenha um formato bonito e um ambiente agradável. Mas, se o alicerce não for firme, a construção poderá ruir a qualquer momento. Isso é muito real. É interessante notar que quando Deus estabeleceu o casamento, fê-lo de uma maneira muito pouco romântica. Todo mundo pensa no casamento como algo assim muito romântico, né? É aquele clima, é aquela coisa. Olha, Deus não fez dessa forma. Deus não fez assim tão romântico. As únicas condições dadas por Deus foram, está lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Curto e grosso, não é? Deus tinha uma razão muito boa para isso. O que nós empenhamos quando nos casamos é a nossa decisão, a nossa vontade e não os nossos sentimentos. Sentimentos passam. Decisão, compromisso, vontade, elas permanecem. Então, nesta manhã, nós iremos destacar duas atitudes que nós precisamos ter, né, para que o nosso casamento esteja fundamentado sobre a rocha. E, em primeiro lugar, nós precisamos de uma decisão sólida. Uma decisão sólida. O versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Uma decisão sólida. O sucesso para que tenhamos um lar sólido está em ouvir a voz do Senhor e praticá-la. Às vezes, não é? Na maioria das vezes, casais buscam aconselhamento, só que só ouvem, não praticam. Vai ter algum valor nisso? Não vai. Precisa ouvir e praticar, porque o que está sendo dito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem a capacidade e o poder para transformar as nossas vidas, para que os nossos lares vivam de uma maneira assim, sensacional. O poder da palavra de Deus penetra e transforma. Agora eu preciso ouvir e eu preciso praticar. A questão da decisão é algo muito confuso nos dias de hoje, tanto que até os votos nupciais, eles estão sendo alterados.
Ficar juntos até que a morte nos separe está sendo substituído por ficaremos juntos enquanto durar o amor. Não pode passar disso. Enquanto durar o amor, nós vamos ficar juntos. Mas o amor de que falam é apenas aquele sentimento romântico que vem e vai ao sabor das circunstâncias, dos hormônios e até de fatores totalmente ocasionais, do que ninguém pode depender. Vamos imaginar se os países resolvessem adotar esta norma para suas relações comerciais e políticas. Eu sei que nós combinamos tal coisa, mas eu não estou gostando do que você está fazendo, por isso eu não vou pagar. Imagina, se os países agissem desta forma, em menos de algumas horas, o caos imperaria o mundo todo. Irmãos, nosso lar jamais deve ser tratado desta forma. Certas coisas são importantes demais para se basear em sentimentos. Os tratados têm de ser respeitados por ambas as partes. Não podemos fugir da decisão que assumimos, e nós assumimos de uma maneira consciente. Foi ou não foi? Foi sim. Assumimos de uma maneira consciente diante de Deus e dos homens. O compromisso é fruto de uma decisão. E a partir do momento em que assumo com o meu cônjuge o compromisso de viver com ele no relacionamento conjugal, então todas as outras opções têm de ser riscadas da minha mente. Se eu assumir o compromisso, todas as outras questões, todas as outras opções têm que fugir da minha mente. Em nome de Jesus, precisa fugir. O problema é quando nós abrimos a porta da dúvida, onde nós ficamos pensando, será que vai dar certo? Será que eu não errei em me casar com essa pessoa? Fica dando de coitadinho, não é? Pensando assim, a nossa disposição de cumprir o que nós prometemos irá se enfraquecer. É difícil construir algo sólido, firme, sobre um alicerce vacilante. É difícil. Sem o alicerce rochoso do compromisso de ambas as partes, o casamento, mesmo depois de durar diversos anos, ele pode ruir quando se depararem com os desgastes dos pequenos atritos ou das grandes calamidades. Ou poderá sobreviver de aparências, longe de produzir a intimidade amorosa e enriquecedora que Deus tinha em mente quando criou o casamento. Quando formou o homem e a mulher, e Deus, Ele atentou para um detalhe. E o detalhe foi, olha, o homem está muito sozinho, eu vou fazer para ele uma adjuntora, uma ajudadora, idônea e fiel, eu vou fazer para ele, para que ele não fique sozinho. Então nós não podemos viver, nós não podemos sobreviver de aparências. Não podemos. Quando nos casamos, nós tínhamos em mente que o casamento iria nos trazer certas coisas de que nós precisávamos. Companheirismo, amor, carinho, família, tantas outras coisas. Porque ninguém se casa para ser infeliz, não é verdade? Quantos aqui não vou perguntar, não. Mas ninguém se casa para ser infeliz. Então, por que tantas vezes o fim se dá de uma forma infeliz? Para, Adriano, de rir. A resposta da nossa infidelidade é porque nós não encontramos aquilo que nós buscávamos. Nós não encontramos. Sonhamos e não encontramos. Procuramos e não encontramos. E ousam dizer que não imaginava que a pessoa com quem se casou era daquele jeito.
A grande verdade é que o compromisso conjugal está tão desvalorizado que ninguém espera que seja realmente cumprido. Hoje está desta forma, não dá certo. Dá licença. Sai da minha vida, por favor. É educado, né? Pede por favor. Sai, por favor. A grande verdade é que o compromisso conjugal está desvalorizado. E se as coisas forem bem, ficarão juntas. Se não, tchau, tchau. Bye, bye. Até logo, não é? Ou até nunca mais. E existe uma grande ilusão diante disso tudo, onde pensam que irão encontrar a felicidade com outra pessoa. Grande ilusão. E sabe o que é isso? Isso é mentira de Satanás. Pode ter certeza absoluta disso. É mentira de Satanás. Você precisa ser feliz. Não fica nessa vida, não. Isso é muita humilhação. Isso é muito sofrimento. Isso é muita dor. Satanás está cochichando no seu ouvido. Você está dando ouvido para isso? Cadê o compromisso? Cadê a decisão que um dia foi feita diante de Deus, diante das pessoas? Cadê a decisão? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre casamentos e divórcios diz que quanto mais longe de Deus as pessoas estiverem, menos estáveis serão seus casamentos. Olha só, uma pesquisa mundana, uma pesquisa do mundo, disse que quanto mais longe de Deus as pessoas estiverem, menos estáveis serão nos seus casamentos. E olha só, o que a pesquisa relatou e o que ela deixou concluído. A pesquisa revelou que na população em geral, 50% de todos os casamentos terminam em divórcio. A cada 2 casamentos, um casamento é levado pelo divórcio. 50% no geral. Entre casais cristãos, olha onde eles chegaram. Entre casais cristãos que participam juntos no culto religioso, a cada 40 casamentos, um acaba em divórcio. A cada 40, um acaba em divórcio. Porém, entre casais que participam dos cultos e de outras atividades, tais como estudos bíblicos e reuniões de oração, a cada 400 casamentos, um acaba em divórcio. Isso não quer dizer que os casais cristãos tenham menos problemas do que os outros. Não quer dizer isso. E às vezes, muitas vezes, é até o contrário. Tem muitos problemas. O diferencial deles é que eles têm um recurso que está à disposição de todos, mas que os outros não buscam. O que é esse recurso? É a força do Deus que criou o casamento. A força do Deus que criou o casamento e pode ajudá-los quando as coisas ficarem difíceis. Sem Deus, nós vamos nos divorciar também. Sem Deus, nós vamos tomar o rumo que o mundo está tomando. E aí fica aquela questão que foi falada na escola dominical. Onde fica o meu e o seu testemunho cristão? Onde fica? Irmão, se a nossa decisão estiver alicerçada em Cristo Jesus, pode ter certeza que nós faremos de tudo para que nada venha romper o nosso lar. Nada, absolutamente nada. Vamos fazer de tudo. A palavra de Deus diz que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Precisamos praticar uma decisão sólida. Hoje a palavra está tão, não tem valor nenhum mais. Nem papel tem valor hoje. Hoje você assina, a sua assinatura não tem valor. Você tem que reconhecer em cartório, tem que reconhecer firma, da sua assinatura em cartório. Não tem valor mais. Aí você pensa assim, não tem valor mesmo? Então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. E aí nós estamos vivendo a vida como queremos, não como Deus quer.
E o mundo está entrando num caos, em que as pessoas pensam assim: quando vai melhorar? Sabe quando? Nunca. Nunca vai melhorar se continuarem desta forma. Deus precisa ser o nosso alicerce. Quanto mais nós procuramos a Deus, mais Ele nos abençoa, mais Ele nos edifica, e mais nós somos transformados para vivermos dentro do nosso lar. E nós não vamos permitir jamais que coisas ou situações venham destruir o nosso lar. Não podemos ser egoístas, pensando apenas em nós. Precisamos pensar no todo, precisamos pensar no conjunto, e precisamos pensar principalmente no que a palavra de Deus está nos dizendo. Construa a sua casa na rocha. Para isso, é necessário decisão sólida. Decisão sólida, porque senão não vai resistir. E em segundo lugar, para que o nosso lar esteja num fundamento sólido, precisamos entender que o casamento é um pacto. O casamento é um pacto. O versículo 25 diz: e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Para Deus, o casamento é, antes de tudo, um compromisso, um pacto cujo símbolo é uma aliança de ouro. Quantos aqui tem aliança de ouro aí? Deixa eu ver, manda sua mão aí. Olha só, um pacto, um compromisso, simbolizado com uma aliança de ouro. Por isso ele usou tantas vezes o casamento como ilustração do pacto que fez com o seu povo. Nós podemos ver lá em Isaías, capítulo 54, versículos 4 e 5, que diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, porque o teu Criador é o teu marido. Que expressão, não é? O teu Criador é o teu marido. Podemos ver também Isaías 62, versículo 5, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E lá em Jeremias 3,14 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei. E tem uma outra versão que diz assim: porque eu sou o vosso esposo. A associação que Deus faz dele para com o seu povo, onde ele coloca a noiva e o noivo. E o maior evento de todos os tempos, pelo qual os crentes esperam, que é a volta de Jesus, em toda a sua glória, é descrito em Apocalipse, como uma festa nupcial, que é as bodas do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Portanto, se para a sociedade descrente o casamento é uma conveniência, um mero contrato que pode ser quebrado, um pedaço de papel, para Deus é um compromisso muito sério para Deus. Tanto que Ele mesmo se coloca como testemunha deste pacto. E podemos ver isso lá em Malaquias capítulo 2, versículo 14, que diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quando o relacionamento entre o marido e a esposa é submetido ao Senhor, torna-se um grande mistério. E o mistério vem da maneira como Deus age na vida de cada um, moldando-os para que possam viver juntos com dignidade, respeito e amor. Deus molda a nossa vida, Deus molda o nosso caráter para que nós possamos viver dentro do nosso lar de uma maneira digna, respeitosa e amorosa. Deus molda, mas eu preciso o quê? Eu preciso ouvir e eu preciso praticar. Eu preciso dar créditos para Deus, porque Deus fez, Deus criou e Deus deixou regras para serem cumpridas. O casamento entre dois seres humanos frágeis e carentes só estará firme se for construído sobre a rocha da fidelidade do Deus que o criou, e que promete que, se dependermos dele, não seremos destruídos, nem quando vierem as tempestades e os vendavais, nem mesmo se um dos dois falhar
de uma forma que trará muita dor. Isso será possível se a comunhão com Deus estiver muito íntima, onde a presença da graça de Deus fará com que o casamento sobreviva, apesar das situações difíceis que o acometem. Hoje, nós, os filhos de Deus, nós somos sacerdotes do lar, podendo nos aproximar confiantemente do trono de Deus. E lá em 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, como sacerdotes, nós não devemos jamais nos desesperar, pois temos acesso ao poder sobrenatural de Deus para nos socorrer no momento oportuno, mesmo em meio à nossa dor e sofrimento. Nós podemos. Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Toda vez que nós procurarmos a ajuda de Deus para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, pode ter certeza absoluta que nós não vamos ser desprezados, mas nós vamos ser acolhidos, nós vamos ser sustentados e nós vamos ser avisados, alertados quanto ao que devemos fazer e quanto ao que não podemos fazer também. Devemos nos lembrar de que Deus não prometeu dar um jeito no nosso cônjuge ou filhos. Nós temos em mente isso, né? Pastor, eu não aguento meu marido, Deus tem que dar um jeito nele. Pastor, eu não aguento aquela mulher, Deus precisa dar um jeito nela. Deus não promete dar um jeito no nosso cônjuge, não. Ou em qualquer outra situação que esteja causando nossa infelicidade. O que Deus prometeu foi que, se o amarmos, Ele usará toda e qualquer situação, por pior e mais constrangedora que seja, para o nosso bem supremo. Deus usará tudo para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que? Para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Concluindo, talvez você esteja perguntando, né? Mas não foi no Senhor que o nosso casamento começou, e agora? É tarde demais? Tem essa justificativa também, não é? Lembre-se que o nosso Deus, Ele não é limitado pelo tempo como nós. A nossa vida já estava todinha escrita diante dEle, antes mesmo de nascermos. Então, agora é o momento de nos submetermos aos propósitos do Senhor, colocando Ele como parte do nosso relacionamento, para que se torne muito sólido, inabalável, diante das adversidades que nos acometem todos os dias. O sólido fundamento do lar se chama Jesus. Sem Ele, é tudo em vão, como nós cantamos. Sem Ele, é tudo em vão. Se você chegar à conclusão de que eu preciso me divorciar, faça uma análise antes. E pergunte para você mesmo, que tipo de comunhão que você está tendo com Deus? Que tipo de comunhão que você está tendo com Deus? Se tiver uma comunhão sólida, pode ter certeza absoluta que você não vai permitir que Satanás tenha vitória sobre você. Você não vai permitir que você seja um testemunho não bem visto diante da sociedade. Porque você, como um cristão, você precisa dar valor ao que Deus está falando. E não ao que Satanás está cochichando na orelha do mundo. E eles estão fazendo.
No casamento, a decisão é sólida. Desde o altar até que Deus nos separe através da morte ou da sua vinda. Uma decisão sólida. E não podemos esquecer do pacto que nós firmamos, onde teremos de prestar contas a Deus um dia. Nós vamos prestar contas. Às vezes nós ficamos num erro até o momento em que aquele erro nos traga alguma dor, não é? Aí nós paramos de errar. Olha, não espere que você preste contas a Deus e sinta a dor do prestar contas. Porque eu tenho certeza que a dor vai ser muito forte. A vergonha vai ser muito grande. Ter que prestar contas a Deus a respeito do nosso lar. O Salmo 127:1, que nós lemos muito, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar o nosso lar, estaremos trabalhando em vão. E não teremos vitórias. E eu te pergunto, onde está firmado o seu casamento? Onde está firmado o seu casamento nesse exato momento? E existe uma outra pergunta. Porque Deus é misericordioso, Ele sempre nos dá uma segunda chance. E a pergunta é, onde deseja que ele esteja firmado? Talvez o seu casamento agora está firmado na areia, que está prestes a ruir-se, ou já se ruiu. Mas onde que você deseja que ele esteja firmado? Se deseja ser firmado na rocha, ainda há tempo, porque Deus está te dando a oportunidade. Deus está te falando neste momento. Deus está falando nesta manhã. Porque o versículo 24 fala que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem. Qual que é o homem? Prudente. Olha só. Ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Seja prudente nesta manhã. Você vai estar agradando o coração de Deus e você vai estar sendo abençoado por Deus. Tenho certeza absoluta disso. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.